Olá, seja bem-vindo. Hoje estamos aqui, bem-vindas também, hoje estamos aqui para falar sobre apego, perda e separação. Considerando que apego, perda e separação são processos de todo ser humano, intrínsecos a todos nós, e que também ele chega no processo do apego, do nascimento de alguma coisa, desses sentimentos, e também ele chega até o processo que nós concluímos os ciclos de vida, os ciclos de vida dos trabalhos, das coisas com as quais nós vivenciamos, até o processo da morte. E as pessoas muitas vezes têm um grande preconceito, medo da morte. O que é a morte na vida das pessoas? O que é a morte no mundo corporativo, nas escolas, no dia a dia, nas nossas famílias? Eu gosto muito dessa frase que um grande sábio, o meu pai querido do coração, Antônio Manuel Figueira Souto, me falou quando eu estava concluindo o meu livro. O que é a morte? Eu perguntei para ele. Ele falou, é simples, morrer é desaparecer da terra. E quando nós falamos que o morrer é desaparecer da terra, nós podemos levar isso também para situações do nosso dia a dia. Quando nós nos casamos, nós estamos morrendo, porque nós estamos deixando alguns vínculos, a nossa cama de solteiro, o aconchego de quando a gente chega em casa, a comidinha está pronta, nós rompemos alguns vínculos. Quando nós temos os nossos filhos, também a morte, porque a gente deixa aquela vida de a dois, né, de viver a dois, e passamos a integrar um novo membro na nossa família, então rompemos também outros vínculos. O final de um projeto dentro da empresa que nós trabalhamos, quando nós nos tornamos desempregados, seja você sendo demitido ou sendo você pedindo demissão, também é um processo de morte. Quando você muda de cidade, muda de país e ousa, mesmo com toda a consciência de buscar uma nova mudança na sua vida, é um processo de morte. Então, se a gente encarar que a morte não é só um lado negativo, mas é nós conseguirmos nos desapegarmos de algumas coisas, entendermos o processo da perda e lidarmos com esse processo de separação, que em muitos momentos pode ser um processo de separação definitivo ou, como no caso do luto pela morte de alguém, ou pode ser um processo que não seja definitivo, pela reconquista de um novo trabalho, de um novo amor, seja o que for. Então, a gente entendendo, e eu gostaria também de dividir o nosso trabalho o nosso momento, o nosso life em dois momentos. A gente falar um pouquinho sobre a morte e falar um pouquinho sobre um case de sucesso que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Então, a gente entendendo esse processo da morte, do apego, da perda e da separação. E a gente levando num processo de reflexão a cada um de nós, pensando sobre a impermanência. A tradição budista, ela fala muito sobre a impermanência sobre todas as coisas. Quanto mais nós lutamos para ter controle ou para vivermos o momento do ter alguma coisa, mais nós lutamos contra esse processo de viver o nosso momento presente. Então, o que é a impermanência? É nós deixarmos de sermos escravos dos nossos hábitos e crenças. Quando nós vivemos a impermanência, nós vivemos mais livres, porque a gente entende que tudo é impermanente, que nada é permanente na nossa vida, que tudo muda o tempo todo, que nós estamos numa reestruturação o tempo todo nas nossas vidas, que não existe família perfeita, que não existe saúde perfeita, que nós, por mais que a gente se cuide da nossa beleza, das nossas características, dos nossos comportamentos, somos seres humanos o tempo todo em reestruturação, numa busca constante pelos nossos objetivos de vida. Então, eu acho que o grande processo, o processo bonito da morte, é a gente entender a nossa grande transformação, a gente conseguir romper alguns processos. E é muito legal porque quando a gente começa a pensar no processo de morte, eu falo legal, né, porque num certo ponto é o processo da mudança na nossa vida, a gente também entender que quanto mais as pessoas vivem um processo de trauma
pela questão da morte, pelo luto, quanto mais rápido a gente consegue trabalhar e cuidar na questão psicológica do trauma, mais rapidamente ela consegue cuidar o processo, sair desse processo emocional que aprende e faz com que ela volte a viver novamente. Isso é muito importante, por quê? Porque a gente atende muitas pessoas no consultório, até pessoas de idade que ficam viúvas com 60, com 70, 80 anos, e a família fala assim, não, doutora, ela não precisa de tratamento, a minha mãe ficou viúva, mas ela fica chorando, mas é assim mesmo, gente de idade, ela sente falta do meu pai, porque teve tantos anos vivendo juntos, é assim mesmo o luto, ela tem que chorar mesmo, toma um remedinho antidepressivo, toma um remedinho para dormir, e vai levando, ela vai se acostumando. Só que, gente, quando a pessoa começa a tomar um remedinho, começa a ir se acostumando com aquilo, o seu corpo vai ficando doente também, ela vai ficando tensa. E quando a pessoa vai ficando tensa, o seu corpo todo começa a ficar doente internamente, ela começa a gerar uma tensão. E a gente percebe o quanto que as pessoas vão gerando a dificuldade para relaxar, para voltar a viver de uma forma saudável. Então, hoje os estudos mostram que quanto mais rápido a gente trabalha para desbloquear esse processo traumático, seja por luto, seja por sequestro relâmpago, que hoje a gente acaba atendendo muito, infelizmente, pelo alto grau, alto índice de violência que nós estamos vivenciando aqui na nossa região, no nosso Brasil. Quanto mais rápido a gente consegue trabalhar todos esses processos que as pessoas estão vivendo de traumas, até mesmo os traumas que a gente fala, que a gente acaba adotando dos outros como se fossem nossos, mais rápido essa pessoa volta a ter vida, a ter energia, a lutar pelos seus objetivos, a ser feliz. Porque quando a gente trabalha, seja através da regressão, da hipnose, do MDR, seja pelas técnicas que a gente utiliza para dar um novo significado a esses traumas, nós não vamos fazer com que a pessoa esqueça essa situação do luto, essa situação do que ela vivenciou, mas nós vamos fazer com que essa situação traumática, essa questão emocional seja racionalizada e ela comece a ver que tudo tem um começo, um meio e um fim. E aquela situação pela qual ela passou também teve um começo, um meio e um fim. E na finalização ela está ali forte, talvez um pouco machucada, talvez um pouco debilitada, mas agradecendo por conseguir se recuperar e passar por esse processo com maestria, conseguir chegar nesse processo melhor, com aprendizagens e mais ligada num outro momento da sua vida. E nisso a gente agradece, eu sempre falo, sempre agradecer a esses grandes mestres que trazem tantos estudos, tantas técnicas para permitir que a gente possa compartilhar e ajudar tantas pessoas. Então, é muito importante a gente lembrar, as situações traumáticas não são apenas com relação à perda de entes queridos, mas em situações de empregos. Quantas vezes que eu já tenho atendido pessoas que são demitidas e ficam extremamente fechadas e depressivas no seu processo de demissão, que muitas vezes a esposa ou o marido não percebe, mas que ela fica carregando essa falta de sentido na sua vida e que pode ser dado um novo significado e essa pessoa sair dessa situação traumática de uma forma muito suave. E eu queria também compartilhar com vocês a situação da gente vivenciar esse processo da morte de uma forma carinhosa, de uma forma mais próxima. Eu lembro que quando o meu pai estava nesse processo desse desligamento, dessa passagem para o plano espiritual, ele já estava beirando 100 anos de idade, e ele, na verdade, ele já estava com 100 anos, estava beirando 101 anos de idade, forte, com pressão normal, pressão arterial, totalmente lúcido, e estava passando aquele filme O Nosso Lar nos cinemas. Eu fui assistir e foi muito legal porque eu conversando com ele, e era uma forma de acalento. Então é muito importante para a pessoa de idade, principalmente, que ela já está se preparando
para esse processo do desligamento, é importante também nós estarmos entendendo que ela tem esse processo, assim como eu falo, o apego, a perda, a separação, tudo tem um começo, meio, enfim, esse é o processo da vida. E ele também estava vivendo esse processo, eu tinha assistido esse filme, então ele sempre perguntava para mim, filha, como que vai ser quando eu for embora? Eu vou morrer, né? Eu falei, vai, lógico que o senhor vai, como eu vou também. Eu só não sei se eu vou primeiro do que o senhor, porque eu posso ter um ataque cardíaco e partir primeiro. Então nós não sabemos os desígnios de Deus, mas nós temos que estar preparados, qualquer um de nós, para partirmos. E aí, 3 dias antes, ele falou assim para mim, então eu vou pedir para você uma coisa. Eu falei, o quê? Deixa a luz do banheiro acesa, porque quando eu for embora eu não quero tropeçar, porque eu não estou enxergando direito. E aí o que eu fiz, gente? Eu fui na crença dele. Qual que era a crença dele? A Nossa Senhora de Fátima, porque português, todos os dias à noite eu ia à casa dele e sentava com ele, pegava nas mãozinhas dele e orava. E fazia a oração de Nossa Senhora de Fátima, fazia o Salmo 23. E falava assim que Nossa Senhora estaria com ele conduzindo. E essa era a crença dele. Logicamente, cada um tem que entender qual que é a crença daquela pessoa que está cuidando. O cuidador tem que sempre entender qual a crença dessa pessoa que ele ama, que está ali ao seu lado. Essa era a crença dele. Então, eu falava assim para ele, olha, você vai ter essa pessoa do seu lado, Nossa Senhora vai estar, então dê as mãos, que ela não vai deixar de te amparar. E aí ele falou assim, então tá bom, então se você está falando para mim, eu acredito. E aí 3 dias antes, ele estava a enfermeira na cabeceira dele, e eu do outro lado, ele pegou as nossas mãos e falou assim, filha, então agora eu estou indo mesmo. Eu falei, não, a gente não sabe esse momento, pai, mas vamos combinar uma coisa. Tem uma tradição budista que também fala assim, que se a gente virar do nosso lado direito, o nosso espírito tem uma condição melhor de desprender da matéria. É uma tradição, é um estudo. Também não sei se é uma verdade, mas é um estudo. Ele falou assim, então eu posso experimentar isso? Eu falei, pode, eu não sei se isso vai resolver, né? Mas é um estudo, o senhor pode. Então eu vou tentar lembrar disso no momento que eu for partir, tá bom? Eu falei, tá bom, fique à vontade. E aí ele pegou nas minhas mãos e começou a lembrar a história de vida dele, foi falando tudo. Eu fundei um loteamento aqui em São José, tem uma padaria com o meu nome, tem um prédio com o meu nome, tem isso, eu fiz isso, eu tenho tantos netos, tantas filhas, tantos bisnetos. E foi falando tudo. Eu falei, ok. E agora, o que o senhor pode agradecer dessa sua vida, dessa sua experiência? Aí ele falou, eu agradeço tudo. Eu falei, não, vamos começar a agradecer a pessoa mais importante da sua vida. Ele falou, quem? Eu falei, a sua esposa. Agradeça a ela já está no plano espiritual, mas ela te deu essa condição, as suas filhas, os seus netos, então eu agradeço. Aí ele falou o nome dela, eu falei, agora agradeça as suas filhas, por serem suas filhas, os seus netos, e ele foi falando o nome de um por um. Gente, foi a coisa mais mágica do mundo, ele fazendo essa gratidão, esse agradecimento. Eu falei, agora perdoa todas as pessoas que você sente no seu coração que ainda tem alguma coisinha que não está boa. E ele foi falando o nome das pessoas. E agora peça perdão também por alguma coisa que o senhor tenha feito. Porque às vezes, a gente magoa alguma pessoa que está ao nosso lado e a gente nem percebe por uma palavra, por um gesto, pela nossa timidez, por alguma coisa. Ele pediu perdão e aí eu falei para ele, olha, e agora, filha, o que eu faço? Eu falei, agora vamos fazer uma oração. O que o senhor quer fazer? Um Pai Nosso, uma Ave Maria. Então vamos fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria. Fizemos. Logicamente, gente, que não era aquele momento que ele estava partindo, mas era aquele momento que ele estava precisando do apoio. Então é muito importante a gente entrar nessa crença da pessoa nesse momento que ela está buscando ter a sua paz. E aí ele pediu, que eu acho que é uma coisa muito legal, ele gostava de tomar um vinho, uma cerveja, com toda essa idade. Ele falou, então agora me traga uma cerveja, um copo de vinho, um copo de uísque. Então ele tomou lá uma taça de cerveja, depois uma taça de vinho, se engasgou. E aí, logicamente, o uísque eu não levei porque ele se engasgou com o vinho.
Então, o que eu queria compartilhar com vocês, viva sempre um momento especial com o outro. Seja esse momento pleno, um momento pleno com uma criança, viver um momento pleno com as pessoas de idade, e principalmente com as pessoas que eu falo assim agora da quarta, da quinta idade, porque a terceira idade, de 60 anos, é jovem demais. Hoje eu dei uma entrevista e eu estava falando exatamente isso. Terceira idade é muito jovem, mas provavelmente meu pai já estava aí na quarta, na quinta idade. Então, não vamos ter medo da morte. A morte é um processo. É apenas um processo nessa nossa caminhada de aprendizagem. E quanto mais nós encararmos que a morte faz parte do nosso aprimoramento e que nós podemos, a cada momento, vivermos a nossa impermanência e fazemos dessa impermanência a nossa possibilidade de sermos mais felizes, aí sim, nós estaremos vivendo na nossa plenitude, de fazermos o bem e de sermos sempre pessoas do bem. Lógico, com erros, porque não somos seres perfeitos, estamos sempre buscando a nossa perfeição, mas somos filhos de Deus, então que a gente possa sempre estarmos resgatando essas centelhas, essa centelha divina que nós temos, mas vivemos a nossa impermanência, estarmos vivendo os nossos valores, os valores essenciais da nossa família, com a nossa ética, buscando sempre fazer o bem. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Vamos viver, sim, o nosso apego, a nossa perda, a nossa separação, mas racionalizando a emoção, fazendo cada processo da nossa vida um processo de amor a cada um que passa por ela, fazendo sempre com que os processos de morte não sejam processos traumáticos na nossa vida, mas sejam processos de crescimento, de evolução espiritual. Muito obrigado pelo seu momento, pelo seu tempo. Grande beijo no seu coração. Até a próxima semana.